Olá pessoal, saiu o edital do TRT da Bahia. E aí, como estudar a língua portuguesa para esse concurso? Antes de nós abordarmos isso, eu gostaria de convidar você para entrar um pouquinho aqui no meu site, conhecer o meu site professordesterror.com.br, não deixar de dar o seu like aqui no nosso vídeo e não deixar de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, beleza? Mas e aí? Como estudar o português para esse concurso do TRT da Bahia? Vamos então aqui fazer uma análise com você, beleza? TRT Bahia, uns dados aqui que eu vou deixar para você, né? Então, primeiro de tudo, cara, Banca Fundação Carlos Chagas. Ela já tem o seu estilo de cobrança e a gente treina você nesse estilo de cobrança da banca. Então, Banca Fundação Carlos Chagas, a gente sabe mais ou menos como que ela cobra, né? Aliás, a gente aperfeiçoa nisso. Na realidade, eu não mostro a você como, eu não julgo para você como que a banca cobra. Eu mostro efetivamente cada ponto da banca, o que realmente ela vai cobrar no seu concurso, tá legal? Eu vou mostrar isso mais adiante, vem aqui comigo, olha só. Então, nós temos cargos diversos, né? Então, de analista e também de técnico, tá legal? Então, são dos níveis superior e médio, tá legal? Número de vagas, na realidade, é um cadastro de reserva, e isso é interessante, né? Porque você não tem aquele número ali estipulado e pronto, então pode chamar mais pessoas, tá legal? Remuneração, então, para o cargo de nível médio, fica o inicial em 7.591 e o nível analista, né, superior, 12.455, e isso para trabalhar na Bahia, moçada. Para trabalhar na Bahia, fala a verdade. Se fosse de graça já estava bom, não fala a verdade. É ou não é? Bahia é maravilhosa, né? Então é o seguinte, inscrições de 15 de setembro até 11 de outubro de 2022, fica ligado nessas datas aí, é importante. Taxa de inscrição 110 para nível médio e 160 para nível superior. Data da prova, isso é muito importante, 4 de dezembro, beleza? Então nós estamos aí no mês de setembro, então você tem ainda o mês de setembro, outubro, novembro, são 3 meses que você tem aí para se dedicar bastante para esse concurso, beleza? Conhecimentos gerais, então a prova de português está aqui, né? Então conhecimentos gerais, a gente percebe que a banca, muito provavelmente, ela vai colocar 10 questões de português, que é o natural dela, tá? E ela vai dividir, na parte de conhecimentos gerais, o restante, as outras 10 questões, com legislação e raciocínio lógico, beleza? Aí temos 40 questões de conhecimento específico e também a discursiva. Show de bola? Mas e aí? Como abordar o português para a gente buscar aí essas 10 questões e acertar tudo, que esse é o nosso objetivo? Primeiro de tudo, a gente tem que avaliar, né, o conteúdo programático, beleza? A banca tem colocado esse conteúdo aqui basicamente para todos os concursos deste ano de 2022, 2021 também. Ela vem colocando, vem repetindo esse conteúdo programático aqui, tá legal? Beleza. Então, uma coisa que eu gostaria de conversar aqui com você já de antemão é o seguinte: o que a banca realmente assim cobra para valer? Ela cobra bastante. Então vamos lá. Olha, a banca não é muito de cobrar ortografia oficial, acentuação gráfica, isto ela não é muito de cobrar questões exclusivas, tá? De acentuação gráfica, questões exclusivas de ortografia. Muitas vezes, esse problema de acentuação gráfica ou de ortografia está numa questão de reescrita, está numa questão misturada com outros problemas gramaticais, coloca também lá um problema de acentuação gráfica, de ortografia. Então, esses não são assuntos tão importantes assim. Mas eu vou dizer para você evitar estudar isso, para você não estudar isso? Não. Mas não são assuntos tão relevantes, tão importantes assim, tá legal? Beleza. Pontuação é muito relevante. Crase, a banca não tem assim questões exclusivas de crase. A gente fez até as aulas, nós já gravamos as aulas aí para vocês. Então, a gente percebe a quantidade de questões exclusivas de crase são poucas. Aí eu tenho que buscar lá das questões de reescrita, às vezes uma questão de crase que acabou cobrando também, às vezes uma questão de regência que acabou cobrando também uma questão de crase, tá legal? Então, assim, questões exclusivas de crase não são cobradas com tanta força como nos demais assuntos, tá legal? Beleza.
É de ficar de olho, né, na flexão verbal. Aí, assim, vou marcar em cor amarela o que a gente vê, assim, que a banca vem cobrando, tá? Então, a flexão verbal, principalmente, emprego de tempos e modos verbais. Isso a banca cobra bastante. Vozes do verbo, a banca cobra bastante. Concordância nominal e verbal, a banca cobra bastante. Mecanismos de coesão, a banca cobra bastante, principalmente em relação aos pronomes. Então, quando você estuda pronome, você já está se antecipando à aula de mecanismo de coesão. Basicamente isso, cara, porque aí você vai ter um pronome e esse pronome vai fazer referência a que palavra anterior é o mecanismo de coesão. Além disso, no mecanismo de coesão, você vai trabalhar a morfossintaxe. O que é a morfossintaxe? Pequenininho, né? Parece um conteúdo pequeno e tal. Cara, a morfossintaxe, ela trabalha desde classe de palavras até a sintaxe do período composto, né? E aí, no caso, envolvendo até mesmo oração subordinada adverbial. Então, é tudo, tá? A morfossintaxe, ela abrange uma quantidade grande de assuntos. Mas aqui, a gente vai perceber que a banca cobra a morfossintaxe em relação à pontuação. A pontuação da sintaxe da oração. Então, a banca gosta muito de grifar o sujeito e pedir a você, né, grifar vários termos e pedir a você, o verbo concorda com o termo sublinhado? Ela, na realidade, quer o quê, cara? Ela quer que você identifique o sujeito. Aí o sujeito não é preposicionado. Só por conta disso, você já elimina as 3 alternativas, tá? Então a gente percebe isso bastante. A banca pede bastante o complemento verbal, o objeto direto, o objeto indireto, a pontuação por conta do aposto, a pontuação por conta do vocativo, as conjunções coordenativas, as conjunções subordinativas adverbiais. E isso, essas conjunções, nós vamos entender também como sequenciadores. E os sequenciadores são vistos também na aula de mecanismo de coesão. Então, basicamente, os assuntos se entrelaçam, entendeu? Quando você está estudando a morfossintaxe, partindo da sintaxe da oração, orações coordenadas, orações subordinadas, você não deixa de estudar também o mecanismo de coesão. E isso vai entrelaçando, vai auxiliando você com muitas questões. Regência nominal e verbal. Cara, basicamente em cima da regência com pronome relativo. O pronome relativo o que posso substituir por o qual. E aí, nesse caso, ele tem preposição, a preposição colocada é compatível com aquela regência. Então, a aula de regência, basicamente em cima da regência com pronome relativo. E você não tem que ficar decorando aquele monte de verbo. Você não tem que ficar decorando isso não, tá legal? Vai muito da análise. Você tem oração adjetiva, você grifa o verbo, vem cá. Esse verbo tem quem como sujeito? Ok, o sujeito está aqui. O sujeito não é o pronome relativo, beleza. Esse verbo aqui é transitivo direto? É transitivo indireto? Então esse trabalho de análise a gente faz literalmente, faz devagar, no passo a passo para você entender tudo, tá legal? Show de bola. Aí, a banca pede redação, confronto de frases corretas e incorretas. O que é isso aqui? Basicamente é a reescrita, tá? Então tem concurso que a banca, a Fundação Carlos Chagas coloca como reescrita, tem concurso que ela coloca como redação. Você vai confrontar se a frase está correta de acordo com o comando da questão. Só isso. Correta gramaticalmente, se mantém um sentido. E aí, nessa parte aqui de redação, ela basicamente é um resumo de tudo que a gente vê de gramaticalidade. Desde acentuação gráfica até crase, até regência, concordância, assim por diante. Tá legal? E nós fazemos um trabalho minucioso, ponto a ponto, com cada questão que a banca vem cobrando. Tá legal? Por isso que a gente aumenta bastante o número de questões, justamente para aprofundar e você entender tudo numa boa. Tá legal? E aí, compreensão e interpretação de texto de gêneros variados. Isso aí é lógico, né? Que a banca vai cobrar pelo menos de 10 questões, pelo menos 2 questões ela vai cobrar de interpretação de texto. Isso é uma coisa bem lógica. Tipologia textual ou gênero textual, a banca não é muito de a banca cobrar efetivamente. Mas o que pode acontecer? Numa questão de interpretação, uma alternativa ela faz menção da intenção comunicativa do texto, ela faz menção a essa organização do texto, né? Se o texto é argumentativo, se o texto é expositivo, se esse texto é apenas informativo. Então isso a gente vê no reconhecimento de tipos e gêneros textuais, tá legal? Que está aqui. Então não é um conteúdo assim que a gente vai falar assim, poxa, cai demais em toda a prova? Não, o que cai em toda a prova é isso aqui.
E isso cai bastante. Concordância, cara, toda a prova. Emprego de tempo verbal, voz do verbo, cai em toda a prova. A gente sabe, não tem jeito. O conteúdo, figuras de linguagem. É típica da banca, a banca cobra bastante? Cara, não é muito de cobrar. A banca não tem assim, aquela coisa tanto de cobrar. Mas como nesse ano de 2021 para cá, ela tem colocado nos seus editais, né, nos seus conteúdos programáticos, a figura de linguagem, como é algo que ela inseriu, muito provavelmente ela vai cobrar figuras de linguagem também. A gente tem uma aula específica para isso, trabalhando todas as figuras de linguagem, com muita propriedade, com muita prática, tá legal? E aí entra um outro detalhe, discurso direto, indireto, indireto livre. Cara, a banca pode cobrar isso numa questão isolada, a gente não vê tantas questões assim, mas ela pode inserir isso em questões, por exemplo, de redação, confronto de frases corretas e incorretas. E aí ela pede transposição do discurso direto para o discurso indireto e vice-versa. Ou o reconhecimento do discurso indireto livre. Isso pode estar até mesmo naquelas questões que a banca gosta muito de fazer. Ela faz uma afirmação 1, afirmação 2, afirmação 3, e depois ela julga lá, ó, somente a afirmação 1 está correta, somente a afirmação 2 está correta, e aí uma das afirmações é isso. Se tal oração está no discurso direto, se tal oração está no discurso indireto. Então a gente trabalha bastante aqui com esse assunto. A adequação da linguagem ao tipo de documento basicamente reforça a redação, confronto de frases corretas e incorretas. Então aqui a gente já passa para você, cara, o que realmente a banca cobra em todo concurso. Todo concurso a banca cobra isso que eu marquei para você em cor amarela aí. Tá vendo só? Beleza. Então, como que a gente vai organizar o estudo? Cara, aqui você vai ver, por exemplo, o nosso curso, né? Que você tem aqui o módulo 1, que é o perfil da banca FCC. Este vídeo que você está vendo aqui agora é justamente esse perfil da banca FCC. É justamente essa orientação de estudo. Está legal? Belezinha. Então, você tem ali o módulo inicial com o perfil da banca FCC, com este vídeo aqui. E aí, por uma ordem didática, uma ordenação didática, você tem aqui aquelas aulas que não precisam de pré-requisitos, entendeu? Então eu coloco na ordem acentuação gráfica, ortografia, fundamentos das classes de palavras, e você verá logo em seguida que na parte de questões eu já aviso, olha, esse não é um conteúdo que cai tanto na prova, eu tive que buscar questões lá atrás, né, de um passado remoto, para a gente ter um volume melhor de questões e tudo mais, tá legal? Beleza, então eu coloquei na ordem didática, mas, vem cá, seu concurso daqui a 3 meses. Se você tiver menos tempo de estudo, você vai pegar cada um desses aqui nessa ordem, trabalhando teoria, depois o resumo, depois as questões. Eu não acredito que esse seja o ideal, tá legal? Então, aqui, qual seria, né, a minha indicação? Primeiro, verificar se você se lembra dos fundamentos das classes de palavras. Então vamos lá. Uma dica importante de abordagem desse nosso conteúdo é o seguinte: você entra na plataforma e tem um mundo de conteúdo. Então, essa orientação aqui ela é muito importante para você não se perder. Por que isso? Porque aluno meu não deixa de ter o conteúdo necessário para fazer a prova. Então tem um aluno que tem dificuldade com adjetivo, tem aula de adjetivo aqui. Tem aluno que tem dificuldade com interjeição, tem a interjeição aqui. Não cai na prova interjeição, mas esse aluno pode ter dificuldade a entender, a interpretar alguma coisa. Tem aqui. Então ele é um material que vai ser um seu material de consulta. Se você precisar, você tem aqui para poder consultar. Beleza? Mas eu vou indicar você o que você deve estudar com proficiência, para você chegar à prova em condições de gabaritar essas 10 questões que a banca vai colocar para você. Por isso, para você abordar o que é mais importante, que está no outro slide, tá? Que essa parte aqui ela é muito importante, tá? Então, e essa parte aqui também é muito importante. Para a abordagem disso, eu indico você, primeiro, tá? Não deixar de assistir esse módulo aqui, que é este vídeo que nós estamos aqui, beleza? E depois, para você não ter que ficar estudando toda a parte de morfologia, classe de palavras e tal, é interessante você estudar essa aula aqui de fundamentos de classe de palavras. Se eu não me engano, são 40 minutos de aula, e aí eu vou passando por cada classe de palavra, explicando ali, colocando exemplos, fazendo alguma atividade e tal. Nem questões da FCC eu coloquei aqui,
mas é só para você ter uma noção legal, beleza? Show de bola. Então aqui são os fundamentos das classes de palavras e ali, nessa aula, nesse módulo 4 aqui, eu mostro para você o que é uma interjeição bem rapidamente, o que é artigo, substantivo, adjetivo, numeral, preposição, advérbio, verbo, tá? Verbo, pronome. Eu explico cada um deles, falo que é conjunção, tá legal? Beleza. Então, aí você tem uma ideia geral. Para quê? Para te permitir pular esses módulos num primeiro momento. Para te permitir pular estes módulos num primeiro momento. Onde está a chave da banca FCC? A chave da banca FCC está aqui, ó. Emprego de tempos e modos verbais. Tá legal? Emprego de tempos e modos verbais, a flexão do verbo, tá legal? E na sequência os pronomes. A banca cobra pronome. E o que ela vai cobrar então? Vamos lá. Emprego de tempo e modo verbal. Pegue, você tem pouco tempo agora? Pegue o resuminho que eu coloco para você na videoaula. Eu coloco um resumo para você e você cai matando em cima das questões. Cara, nas próprias questões eu vou indicando para você, ó, lembra que a gente falou sobre a correlação de modo e tempo verbal? Olha só como isso aqui é importante, olha só como isso aqui é importante. E na resolução das questões, você vai matando a charada, a forma de cobrança da banca. Eu vou mostrando para você que ela se baseia em 3 correlações de tempo e modo verbal. Você não precisa ficar decorando um monte de coisa. É justamente para facilitar a sua vida, beleza? Então, aqui, pega resumo, faz as questões. Terror, estou com mais dificuldade. Todo aluno que entra no nosso curso, eu entro em contato com esse aluno, tá? Mando mensagem para ele e fico à disposição também para poder auxiliar no seu rendimento, tá legal? E a gente vai fazendo essa troca também. Cara, eu tô tendo dificuldade nessa forma de abordagem aqui. Opa, vamos lá, a gente conversa, chama para uma videoconferência, bate um papo e eu te explico, eu te mostro a forma melhor de abordagem, tá legal? Praticamente te dar liberdade para você mandar ver. Ok, então essa aula aqui é fundamental. Esta aula aqui é fundamental para a banca FCC, ela é fundamental. A aula de locuções verbais, a locução verbal é importante, deixei aqui para você e tal, mas para você ter uma noção. O que a banca FGV, a banca FCC faz? Ela trabalha com o verbo auxiliar. Então, tudo que ela trabalha com o verbo auxiliar da locução verbal, você está vendo já no emprego de tempo e modo verbal nessa aula anterior. Então, pode ficar tranquilo. Aqui na flexão irregular do verbo, é interessante você pegar o resumo e bater com as questões, porque a banca repete muito a mesma coisa que eu falo no resumo. Então, como ela repete muito, você bate nisso e vai errando ou não nas questões, você vai pegando o jeito que a banca faz. Então, você não precisa aprofundar tanto na teoria, mas a teoria está lá. Terror? Cara, eu peguei aqui o resumo de verbo, de emprego de tempo e modo verbal, correlação, mas não pesquei legal. Você tem a teoria para isso. Tira um tempinho para você aprofundar na teoria comigo. Você está vendo só? Eu não falei para você aprofundar na teoria do substantivo, do adjetivo e assim por diante. O material está lá. Você teve dúvida? Vá para a consulta. É a mesma coisa de uma enciclopédia. Eu estou indicando o que você tem que estudar agora. Mas as demais, você teve aquela dúvida, você tem todo o conteúdo que você pode consultar ali. Entendeu? Então eu otimizo o seu tempo. Aliás, você otimiza o seu tempo com base nessa estrutura de como estudar. Está vendo só? Beleza. Pronomes, cara. O que a banca mais cobra em pronome? Ela cobra pronome relativo, mas a gente aprofunda isso na aula de regência, que basicamente é em cima disso, tá? Mas ela cobra pronome pessoal. O pronome pessoal oblíquo átono o, a, os, as, objeto direto. O pronome pessoal oblíquo átono lhe é o objeto indireto, lhe, lhes. Cara, ela bate em cima disso. Então, tem a colocação pronominal também. Ok, tem forma de tratamento. Mas a banca cobra isso muito? Não cobra muito, cara. Não cobra muito. Ela cobra o emprego, principalmente dos pronomes pessoais oblíquos átonos. O, a, os, as, lhe, lhes. Ficar ligado nisso, porque você vai ver muito nas questões. Aí, então você estudou esses módulos aqui, porque realmente são importantes, tá? Eu vou tirar a locução verbal aqui, inclusive eu já faço, lá no próprio curso eu já indico para vocês, olha, locução verbal não cai tanto e tal, pode pular se quiser, numa boa. Aí você tem esses módulos aqui de morfossintaxe, mas eu peço a você para pular. Por que para pular? Você vai agora trabalhar o quê? O módulo de domínio de mecanismos de coesão textual. Você vai trabalhar mecanismos de coesão textual. Para entender a figura de linguagem que é prevista, é interessante você estudar a denotação e conotação. Vai na ordem.
discurso direto, indireto livre, reconhecimento de tipos, gêneros textuais, a banca cobra muito pouco, tá? Então aqui, tipologia textual é importante, ok? Mas gêneros, cara, faça ali aquela introdução, dê uma observadinha ali o que é e tal, mas não perca muito tempo. E confronte com a interpretação de textos e gêneros variados. Confronte com isso, trabalhe bastante isso. Está legal? Por que eu não falei com você a parte de redação, confronto de frases corretas e incorretas? Porque ela depende exclusivamente desses módulos aqui. Esses módulos aqui são importantíssimos, são. Mas depois que você trabalhar a parte de mecanismo de coesão, a figura de linguagem, inclusive a figura de linguagem, como a banca não cobra muito, até coloquei ali, me permite, né, fazer isso, eu me permiti fazer isso, coloquei questões também de outras bancas, porque o volume de questões da banca RCC é pequeno. Mas a gente coloca ali, porque como está previsto, é uma coisa assim esporádica, prevista para o seu concurso, então a gente colocou esse conteúdo para você, tá? E aí já deu esse conteúdo aqui, né? Figura de linguagem, que depende da denotação e conotação também. Tá legal? Assim como discurso direto, indireto livre, eu coloquei também questões de outras bancas, por quê? Porque a banca cobra pouco. Questões exclusivas disso. Tá legal? Então fica melhor para você treinar. Beleza? Ok, aí entra nessa parte aqui, termos de oração. Termos de oração para você verificar a pontuação, né, em relação ao vocativo, ao aposto, ao adjunto adverbial. A banca gosta bastante de deixar questões exclusivas de pontuação, né? Marca a alternativa correta quanto à pontuação. Então ali, vou observar muito o que a banca mais faz, colocar um termo intercalado com apenas uma vírgula. Não. Se o termo está intercalado, ele fica com dupla vírgula. Não fica com uma vírgula só. A gente vai mostrando isso para você. No nível oração, no nível período composto por coordenação com suas conjunções, no nível oração substantiva, oração adjetiva, oração subordinada adverbial com suas conjunções. Cara, esse assunto aqui, ó, concordância, cai em toda a prova. É certo que vai cair uma prova, uma ou duas questões disso. Regência, também a gente vê muitas ocorrências, crase a gente vê pouco. Então, batendo no conteúdo, trabalhando no conteúdo com essa estrutura aqui, e também a gente vai entrar em contato. Sempre o aluno que compra o nosso curso, eu entro em contato, a gente conversa e tal, para a gente ter uma noção legal e você ter um direcionamento legal do seu estudo. Mas baseie-se nisso aqui, tá legal? Nessa forma de estudo aqui. Vá primeiro, eu sei, pô, mas eu tenho muita dificuldade. Ok. Se você é um aluno iniciante, tem muita dificuldade, já vai fazer um concurso daqui a 3 meses, a gente tem que respeitar o tempo nosso, né? O nosso tempo. Nós temos que respeitar o nosso tempo. Então, poxa, tem dificuldade, eu tenho muita dificuldade de português, ok. Tenta fazer com resumo e fazer questões. Cara, não dá, terror. Tem que aprofundar na teoria. Por isso, com isso, você vai precisar ter mais tempo de estudo. E o tempo da prova não vai ser adiado. A prova não vai ser adiada. Então você tem que demandar mais tempo no português, aprofundar mais nisso. Só que eu sei também que você tem outras matérias que você tem que também se dedicar. Então, o que basicamente nessas 10 questões a gente visualiza que a prova vai cobrar, tá legal? É certo que a banca vai cobrar tempo verbal, tá? Você identificar tempo verbal, correlação de tempo verbal, então a aula de verbos. É certo que a banca vai cobrar vozes verbais combinando com concordância. É certo que a banca vai cobrar pontuação. É certo que a banca vai cobrar pelo menos 2 questões de interpretação de texto, tá legal? Como tem previsão de figura de linguagem, discurso direto, tá? De tipos de discurso, tá? A banca pode colocar uma figura de linguagem dentro de uma questão de interpretação, por exemplo. Tá legal? Ela pode colocar discurso dentro da questão de redação, confronto de frases corretas e incorretas. Então, esses assuntos são relevantes, tá legal? Não deixe, questão com conjunção, pelo menos 2 questões a gente sabe que vai cair. E aí você reforça esse estudo da conjunção na aula de mecanismos de coesão. Então é certo, pelo menos 2 questõezinhas ali trabalhando conjunções é certo de cair na prova. E aí você tem que reforçar o seu estudo aqui, ó. Período composto por coordenação, por subordinação adverbial, muito importante essas 2 aulas aqui, porque está em cima de conjunções.
Show de bola? Qualquer dúvida sobre o nosso curso, então você tem a descrição do vídeo aqui. Entre no meu site www.professordesterror.com.br, visualiza ali também os nossos demais cursos, tá legal? Nós temos a assinatura do Português 0 a 100, então você tem ali no Português 0 a 100 uma plataforma com vários cursos dentro dessa plataforma. E ali você vai, pô, agora eu quero fazer TRT Bahia, Banco FCC. Daqui a pouco, um outro tribunal é a Banco FGV. Dentro da plataforma do Português 0 a 100, você tem condição de acessar um outro curso. Show de bola? Mas isso é assunto para você verificar lá no aqui no nosso canal do YouTube. Nós temos também o Português 0 a 100, dá para você dar uma olhadinha ali, tá legal? E você também pode dar uma olhadinha no meu Instagram, @português 0 a 100. Também você tem as notícias lá sobre o nosso curso do Português 0 a 100. Show de bola? Mas o que importa é o seguinte, você que está no canal do YouTube visualizando aqui essa orientação de estudo, você que está dentro do meu curso já visualizando essa orientação de estudo, agora é hora de treinar. Agora é hora de partir para cima. Por quê? São 3 meses para a prova. Se você determinar ali pelo menos 4, 5 horas de estudo de português na semana, pelo menos isso, tá? De português, dá para você bater em resumo e nas questões, tá? Dá para você bater isso naquilo que mais importa na prova. Tendo um pouco mais de tempo e precisando aprofundar na teoria, toda a teoria necessária está aqui. Além disso, nós vamos disponibilizar provas comentadas da Banco FCC também, justamente para você concatenar tudo. Um grande abraço, bom estudo, a gente se vê no curso. Valeu!